Jonas e a baleia. Você já tentou fugir de algo que sabia que precisava fazer? Já sentiu aquele medo que paralisa, aquela voz interior dizendo vá, mas tudo dentro de você querendo correr na direção oposta? E se eu te dissesse que a história de Jonas não é apenas sobre um homem engolido por um grande peixe, mas sobre orgulho, medo, rebeldia e uma segunda chance que pode mudar completamente a sua vida? Fica comigo até o final, porque o que acontece depois da tempestade pode transformar a forma como você enxerga seus próprios desafios e sua vida. A história começa com um chamado. Deus fala com Jonas e dá uma missão clara: vá até Nínive e anuncie arrependimento. Mas Nínive não era uma cidade qualquer. Era poderosa, violenta, inimiga. Era o tipo de lugar que despertava medo e ódio. E Jonas não queria que eles fossem perdoados. Ele não queria que Deus demonstrasse misericórdia. Então ele faz o que muitos de nós fazemos: ele foge. Em vez de ir para Nínive, ele desce até o porto e embarca para o lado oposto. Imagine a cena: o navio partindo, o vento soprando, Jonas acreditando que poderia escapar do chamado. Como se fosse possível correr mais rápido que o propósito de Deus. Mas o mar começa a mudar. O céu escurece. O vento se intensifica. As ondas crescem como montanhas líquidas. A tempestade não era comum. Era como se o próprio oceano estivesse gritando. Os marinheiros entram em pânico. Cada um clama ao seu Deus. E Jonas? O Jonas está dormindo no porão. Quantas vezes a tempestade já começou na nossa vida e a gente fingiu que estava tudo bem? Os marinheiros lançam sortes e descobrem que Jonas é o motivo do caos. Ele então admite: sou eu. Estou fugindo. E pede algo impensável: por favor, me lancem ao mar. Eles resistem. Tentam remar. Mas a tempestade só piora. Até que finalmente decidem jogar Jonas nas águas revoltas. E, de repente, silêncio. O mar se acalma. Mas Jonas afunda. Desce pelas águas escuras. A luz desaparece. O desespero aumenta. E então, surge algo gigantesco nas profundezas. Um grande peixe que o engole. Agora imagine estar vivo, dentro da escuridão absoluta. Sem saída. Sem controle. Sem distrações. Só você e seus pensamentos. 3 dias. 3 noites. Não era apenas um peixe. Era um lugar de confronto. Um lugar onde o orgulho morre. Onde a rebeldia é exposta. Onde o silêncio grita mais alto que qualquer tempestade. Ali, sozinho, Jonas faz algo que não tinha feito antes: ele ora de verdade. Ele reconhece que não pode fugir de Deus. Reconhece que não pode vencer o propósito. E no fundo da escuridão, nasce a transformação. Talvez o peixe não fosse punição. Talvez fosse proteção. Talvez aquilo que parece o fim, seja apenas o caminho de volta. Então, no 3º dia, o impossível acontece. O peixe vomita Jonas na praia. Ele está vivo. Está fraco. Mas vivo. E com uma nova chance. E Deus fala novamente. E dessa vez, Jonas não foge. Ele vai até Nínive. Caminha pela cidade anunciando que o juízo estava próximo. E algo surpreendente acontece: o povo acredita. Do rei ao mais simples cidadão, todos se arrependem. Jejuam. Se humilham. Mudam. E Deus perdoa. Aqui está a grande virada da história: Jonas ficou irritado. Sim. O homem que foi salvo da morte ficou bravo porque Deus foi misericordioso. Essa é a parte que quase ninguém comenta. Jonas queria justiça. Deus demonstrou graça. Jonas queria punição. Deus ofereceu perdão. Então Deus ensina a última lição. Faz crescer uma planta para dar sombra a Jonas no deserto. Jonas fica feliz. No dia seguinte, a planta morre. Jonas se revolta novamente. E Deus pergunta: você tem compaixão de uma planta que nasceu e morreu em um dia, e eu não teria compaixão de milhares de pessoas?
Essa é a verdadeira mensagem. A história não é apenas sobre um peixe gigante. É sobre um coração pequeno. É sobre como às vezes queremos misericórdia para nós, mas justiça para os outros. É sobre como fugimos do propósito, e mesmo assim somos alcançados pela graça. Talvez você esteja vivendo sua tempestade agora. Talvez esteja dentro do peixe, aquele momento escuro, apertado, silencioso. Mas e se isso não for o fim? E se for preparação? Porque quando Deus quer te levar a um destino, nem o mar, nem o medo, nem a escuridão pode te impedir de vencer. A pergunta é: você vai continuar fugindo, ou vai decidir obedecer? Se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários: eu escolho obedecer. Se inscreva no canal para mais histórias que revelam significados profundos da Bíblia. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de uma segunda chance. E me diga, qual parte da história de Jonas mais se parece com a sua vida hoje? A fuga, a tempestade, ou será o recomeço? Porque às vezes, a maior prova de amor não é impedir a tempestade. É estar conosco dentro dela. Porque quando pensamos que tudo está perdido, é exatamente ali que algo novo começa a nascer. Talvez você esteja olhando para a sua vida agora e pensando: eu fui longe demais. Talvez esteja acreditando que perdeu oportunidades, que tomou decisões erradas, que decepcionou pessoas, que decepcionou até a si mesmo. Jonas também pensou que estava indo longe demais, embarcando para o lado oposto do chamado. Mas existe algo poderoso nessa história que poucos percebem: Deus não cancelou Jonas. Ele o corrigiu. A tempestade não veio para destruí-lo. Veio para redirecioná-lo. E isso muda tudo. Porque muitas vezes confundimos correção com rejeição e confundimos disciplina com abandono. Mas o que vemos aqui é um Deus que poderia escolher outra pessoa, e ainda assim decide insistir naquele que fugiu. Pense nisso por um instante. O Criador do universo poderia simplesmente levantar outro profeta. Mas ele vai atrás de Jonas. Permite a tempestade. Prepara o peixe. Sustenta a vida dele por 3 dias. E depois o coloca exatamente no ponto de partida para tentar novamente. Isso não é sobre punição. É sobre propósito. E aqui está algo ainda mais profundo: Jonas não era o herói perfeito da história. Ele era falho, resistente, orgulhoso. Mesmo depois de obedecer, ainda lutava com seus próprios sentimentos. Isso significa que você não precisa estar perfeito para ser usado. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa ter coragem o tempo todo. Você só precisa decidir parar de fugir. Porque quando Jonas finalmente entra em Nínive, não vemos milagres espetaculares, não vemos fogo caindo do céu, não vemos sinais sobrenaturais visíveis. Vemos apenas uma mensagem simples sendo proclamada. E essa mensagem transforma uma cidade inteira. Às vezes acreditamos que precisamos fazer algo grandioso, extraordinário, impossível. Mas talvez o que Deus espera de nós seja apenas um passo de obediência. Sim, apenas um passo. A história termina de maneira aberta. Não sabemos exatamente como Jonas respondeu à última pergunta de Deus. E talvez isso seja intencional. Porque agora a pergunta ecoa para nós. O que você vai fazer com a misericórdia que recebeu? Vai guardá-la só para si, ou vai permitir que ela alcance outros? Jonas descobriu que não existe lugar longe o suficiente para fugir da presença de Deus. Nem o fundo do mar. Nem a escuridão de um peixe. Nem o deserto quente da frustração. E você também não está fora do alcance. Se existe uma tempestade acontecendo na sua vida hoje, talvez ela não seja o fim da sua história. Talvez seja apenas o vento ajustando a rota. Se existe um peixe, aquele momento apertado, desconfortável, que você não entende, talvez seja um tempo de transformação silenciosa. E se existe uma Nínive diante de você, algo que parece grande demais, assustador demais, talvez seja exatamente ali que sua missão começa. A grande verdade é essa: fugir cansa. Resistir dói. Mas obedecer liberta.
E quando você decide confiar, até as águas revoltas se tornam caminho. Então eu te pergunto mais uma vez, você vai continuar correndo, ou vai aceitar o chamado? Se essa história tocou seu coração, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Se inscreva no canal para continuar mergulhando em histórias que parecem antigas, mas falam diretamente com o presente. E antes de sair, deixe aqui nos comentários, qual foi a sua maior tempestade, e o que ela te ensinou. Porque às vezes, o maior milagre não é sobreviver ao peixe. É sair dele transformado.